Olha, você sabia que domingo tem eleição? Pois é, muita gente não sabe, mas no dia 6 de outubro, ou seja, próximo domingo, acontece a escolha dos novos conselheiros tutelares em todo o Brasil. Aqui em Maceió serão eleitos 50 novos conselheiros e 50 suplentes para as 10 regiões administrativas da capital para os próximos 4 anos. Para nos explicar como vai ser essa eleição, não só em Maceió, mas em todo o estado, e a importância do trabalho dos conselheiros tutelares, a gente recebe aqui o promotor Ubirajara Ramos, ele que é presidente da Comissão Eleitoral do Ministério Público. Promotor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Edson Moura. É importante a gente divulgar, não é, essa eleição, porque muita gente até hoje ainda está sem saber realmente como é que acontece essa eleição, se todo mundo que tem o título de eleitor pode votar e como se dá realmente essa eleição para os conselheiros tutelares. Boa noite. Boa noite. Realmente é uma eleição de grande importância, né, principalmente para a defesa dos direitos fundamentais do cidadão criança, do cidadão adolescente. A função do Conselho Tutelar é justamente essa, de proteger crianças e adolescentes que têm os seus direitos fundamentais ameaçados ou violados. A eleição é, como já disse, importante por conta do trabalho que ele desenvolve. Ocorrerá no dia 6, né, no próximo domingo, no Brasil inteiro, e será com voto facultativo. Todo eleitor, a partir dos 16 anos, pode votar, mas não obrigatoriamente. Não, como a eleição normal que a gente tem, que tem de 2 anos, né? Escolher aquele conselheiro ou aquele candidato que a sociedade entender que é o melhor para aquela função. E cada município tem responsabilidade, tem um conselho específico que faz uma seleção, porque há todo um processo desde o início do ano, né? Quem é candidato tem que passar por uma prova também, não é? Exatamente. O processo de escolha do Conselho Tutelar é justamente assim. Ele começa com a expedição do edital de chamamento, tem realmente uma prova, tem um curso, né, que é estabelecido sobre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E após esse curso, dentro da grade curricular, tem a prova que é feita, que é uma prova eliminatória. Nós começamos com mais de 300 candidatos, hoje estamos com 183. Só em Maceió, no caso? Só em Maceió, no caso só em Maceió. Mas a eleição ocorre no Brasil inteiro e no estado de Alagoas, em todos os municípios. Em todos os municípios. E cada conselho no seu município é responsável por fazer essa seleção e fazer essa pré-seleção dos candidatos e depois... O órgão responsável pela eleição é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assim está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público faz a fiscalização do processo. Agora, promotor, a eleição acontece, no caso, domingo. Então, por exemplo, eu voto normalmente num colégio. Nesse mesmo colégio, se eu comparecer, eu poderei votar para conselheiro tutelar? É assim, pode acontecer de não ser no mesmo colégio. Não são todas as sessões. Exatamente, porque como a quantidade de urnas não é suficiente, algumas sessões eleitorais foram concentradas numa sessão só, numa urna só. Entendeu? Então, vai ter uma lista de todas as sessões, inclusive foi publicado no Diário Oficial isso, do município. Em todas as sessões vai ter a lista dos locais de votação do eleitor que vota naquela sessão e que eventualmente pode não ser... Pode ter mudado. Pode ter mudado então, agora para uma sessão próximo. Por exemplo, eu voto aqui do lado, no Guido. Se eu fosse votar lá, e lá na frente da minha sessão vai estar informando, se não for ali, qual o local. Que então, no dia que eu vou saber, eu saber... posso acessar algum site específico antes? O site é o do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pode ter as informações lá. Pode encontrar, além do Diário Oficial, que foi publicado essa relação. Legal. A gente preparou, inclusive, a gente vai mostrar aqui uma arte com os dados da eleição em Maceió, que possivelmente é a que tem o maior número de candidatos, né? Vamos conferir aqui na tela, promotor, só para a gente ter uma ideia para o nosso telespectador também. Olha só, a eleição aqui em Maceió para o Conselho Tutelar, são 10 regiões administrativas só aqui na capital, 183 candidatos, as 50 são eleitos como titulares e também nessa mesma eleição saem os 50 suplentes, é isso? E aí, caso haja a impossibilidade de algum desses eleitos aqui como titulares, os suplentes
eles assumem imediatamente? Exatamente, assume e termina o mandato daquele titular que eventualmente se afastou, perdeu o mandato, coisas assim. Uhum. Por exemplo, só para a gente explicar, aqui são 10 regiões administrativas, aí eu tenho que saber quais são os candidatos da minha região, porque eu só posso votar no candidato da minha região. Da sua região, na região que você mora. Uhum. Então, o candidato tem que morar também naquela região. Entendi. Por exemplo, eu moro aqui no Farol, voto aqui no Colégio Guido, então tem que saber quais são os candidatos dessa região e escolher fazer uma escolha como a gente faz normalmente numa eleição, né? Exatamente. Escolhe o candidato do seu interesse. Promotor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui e queria que o senhor reforçasse para o nosso telespectador, para o nosso público, a importância de escolher os conselheiros tutelares, porque são eles que protegem as nossas crianças e adolescentes, e são por 4 anos, né? Eles são eleitos, 4 anos, né? Eu faço uma convocação à sociedade nesse sentido, porque a importância da existência do conselho é muito grande, já expliquei o motivo. E a legislação estabelece que a sociedade é quem escolhe essas pessoas para fazerem esse trabalho. Espero que cada cidadão que vá lá votar vá consciente, escolha uma pessoa que tenha o perfil para esse trabalho, que tenha conhecimento, que seja capacitado. Esse é o melhor que nós podemos fazer para aprimorar e melhorar os órgãos de proteção de nossas crianças e adolescentes no estado de Alagoas. Promotor, muito obrigado. A gente está com o espaço aberto aqui. Vamos acompanhar a eleição no domingo, torcer para que realmente as pessoas escolham. Agora, realmente queria fazer um registro aqui que a gente tentou procurar, por exemplo, fotos dos candidatos, números dos candidatos. Não é de responsabilidade do MP, mas eu acho que teria que ter uma publicidade maior, assim, até de maior facilidade, porque a gente procurou realmente em vários sites, eu encontrei, por exemplo, o Diário Oficial, com o nome dos candidatos aptos, mas não tem um número dos candidatos. Eu acho que seria necessário nesses próximos dias haver essa publicidade. Lá no local de votação vai ter esses números com o nome, sem problema nenhum. Agora, eu quero agradecer, né, nós que agradecemos, nós que fazemos o Ministério Público, nós estamos no domingo trabalhando em todos os municípios, o Ministério Público está presente, com o apoio da Polícia Militar, que também fizemos reuniões com o Procurador-Geral de Justiça e com o Secretário de Segurança Pública, com os comandantes da Polícia Militar, com o comandante-geral, com os comandantes dos batalhões e das regiões. E assim, eu espero que a Polícia Civil também vai estar presente, inclusive elaborando os boletins de ocorrência, se for o caso de crimes mais complicados, instaurando os inquéritos policiais, os flagrantes que ocorrerem. Então, assim, o apoio absoluto do Procurador-Geral de Justiça, doutor Freire Gaspar de Mendonça, que tem se reunido com a gente, tem dado todo o apoio, e o Ministério Público está à disposição da sociedade, dos responsáveis pela eleição e até dos candidatos para que a eleição ocorra de uma maneira pacífica, de uma maneira ordeira, na paz. É isso que nós queremos. Isso é importante. Importante frisar também, a eleição não vai ser digital, como a gente tem normalmente, vai ser por cédula, né, urnas tradicionais, vamos dizer assim. Infelizmente, não houve a possibilidade do Tribunal Regional Eleitoral de fornecer as urnas eletrônicas, e nós vamos fazer com urnas de lona, que vai dar muito mais trabalho, inclusive na apuração, vai ser um problema sério, mas temos que enfrentar esse desafio. Já teve eleição aqui com urna eletrônica, né? Já ocorreu com urna eletrônica na eleição passada. Perfeito. Promotor, muito obrigado, uma boa noite. Estaremos aqui à disposição também para trazer mais informações para cuidar das nossas crianças e adolescentes, Com certeza. Muito obrigado.